Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. Hoje nosso convidado é doutor em Direito, advogado, procurador do Estado e presidente da Associação dos Procuradores do Espírito Santo. Deve ter muita coisa para contar, né? Vamos logo, então, para essa conversa. Seja muito bem-vindo, doutor Gustavo Cipolatti. Carla, eu que agradeço. Muito honrado de poder participar do seu podcast. Acho que acaba prestando um serviço não só informativo, mas de um lado contemplativo para o público em geral, mas especial para a nossa turma do direito. Então, eu acho que é uma iniciativa assim, digna de elogios. Muito obrigada. Que apesar do nome Segredos de Justiça, a gente realmente quer saber os segredos, né? Aqui não tem segredo, não. A gente gosta de saber os bastidores, as dificuldades e os desafios. Sim. Mas antes de começar, por que escolheu o direito? Como é que foi essa escolha? Eu estava até refletindo, né? De acordo com... Eu falei, o que será que a Carla vai perguntar? E aí... É difícil assim, né, você chegar e ter um fato, né, concreto. Eu vim de uma família que o meu pai foi o primeiro dos irmãos, ele já não era o mais novo, né, que teve condições de estudar, os outros não estudaram, né, vieram aquela imigração dos italianos aqui para o Espírito Santo, muita dificuldade, papai perdeu um irmão por ali no nascimento, falta de higiene e tudo mais, prestar serviço. Ele, enquanto pequeno, né, lá na roça, falou que ia ser médico, o pessoal riu da cara dele e acabou que, na luta da vida, como muitos aqui capixabas, ele tomava conta da cantina do colégio estadual, era motorista de táxi, ajudava no armarinho que meu tio tinha começado as lojas Cipolates lá no Paú, e lutou e passou em primeiro lugar em medicina na UFES. Então, assim, e papai sempre foi um cara que trabalhou muito. Então, assim, essa foi uma situação que... E era um dos irmãos, meus tios, né? Aquela pessoa referência de ter tido uma profissão. Então, assim, o resto foi do mascate para ser dono de armarinho, aquelas coisas todas. E eu cresci sem conhecer ninguém do direito. Ninguém. A gente não tinha, assim, a família não tinha nenhuma proximidade, a não ser o Robson Bortolini, que é um advogado trabalhista, e ele era casado com uma irmã da cunhada de papai. Então, assim, era a única pessoa e a pessoa da família que tinha essa questão do direito. Eu acho que eu me assustei com o quanto que papai trabalhava e com tão pouco que ele ganhava, que ele era pediatra, né? Então eu falei assim, nossa, esse negócio de ser pediatra... Pediatra sofre, né? E naquela época sofria, mas assim, sempre gostei de discutir, comecei lendo revistinha e gostava dos filmes também, então discussão política, e eu fui fazer o direito meio que sem saber o que era o direito. Você falava assim, você sabia o que era o direito? Alguém... Não, eu falava assim, não, eu gosto de ler, esse negócio de medicina não é para mim, matemática, eu sempre fui um bom aluno de matemática, física, mas eu falei, acho muito, muito chato, acho que vou tentar essa parte. Eu lembro que tinha isso é um aspecto que realmente é libertador na vida de qualquer um, mas eu lembro que tinha umas coleções sobre filósofos e literatura em banca. Eu comprava, né? Você lendo aqueles livrinhos. Eu acho que aquilo ali ajudou também bastante, né? Eu ia lendo aquilo, né? Naquela época não tinha televisão igual hoje, né? Era um canalzinho aqui, outro lá, a gente tinha que se virar nos 30. E tinha mesmo, né, umas coleções assim de filósofos sensacionais. Sensacionais. Eu ia lendo aquilo, eu acho que aquilo foi puxando, e essa questão de refletir, eu falei, gente, eu tenho que ir mais pro lado de humanas, e fui fazer o direito assim, numa percepção meio que abstrata, incerta, e as coisas foram acontecendo. E acredito que muitos escolhem o direito também
nessa visão de ter leques de opções também, né? Porque o direito te dá opções. Eu particularmente, uma coisa que é atrativo no direito sempre foi a questão do concurso, né? Você tem acho que essa expressão leque ela é muito apropriada. Então, quando eu entrei, e aí tinha o Robson também, e aí tinha uma coisa que o papai fala, né? E é verdade, né? Ele sempre colocou e falou assim, Gustavo, não coloca os ovos num cesto só, não. E ali eu falei, gente, eu tenho que me equilibrar e tenho que gerar segurança na minha vida, mas também eu sempre gostei do desafio da advocacia. Eu posso até falar bem assim, quando eu fui fazer o direito, eu fui muito pela ideia do advogado. Gostava, né? Tinha aquele filme Advogado do Diabo, aquelas coisas todas, a firma. Então, assim, aquilo ali era uma coisa que veio ali das artes, mas ficou essa chama do advogado. Então, entrando na universidade, eu acabei conhecendo, né? E eu falei assim, poxa, algo que eu quero ser advogado. E, se possível, eu quero passar num concurso que me permita advogar. Então, assim, isso foi uma situação que vamos dizer assim, né? Meu desejo advogar, mas deixa eu tentar buscar isso aqui para poder, dentro dessa... a família nossa é grande, né? Vendo as dificuldades de todo mundo, a vida é muito cíclica, de você ter essa linha de suporte e essa linha de equilíbrio. E é muito interessante, né, no curso do tempo, né? Eu me acho novo, mas o tempo passa. Né? Você vê que o ano já está em março. 2001, né? Quer dizer, já vai aqui para 25 anos, né? Final de 2002, já vai para 25 anos e é muito interessante assim, minha visão, e aí já passando para hoje, né? Mas fazendo uma retrospectiva. Quando eu entrei na PGE em 2005, eu sentia que a figura do procurador, acho que para todo mundo, mas mais para vários colegas, era uma figura que a gente não tinha um DNA. A gente não tinha um DNA. Você tinha procurador que se achava Ministério Público, tipo assim, né? Não, minha postura aqui tem que ser essa postura tal. Tinham outros que achavam que tinha uma visão mais ali de controle, Tribunal de Contas, interna. Tinham outros que tinham uma dificuldade, né, natural em relação a algumas situações. Porque, por exemplo, quando você vai para o consultivo, é uma área extremamente complexa. Claro. Extremamente complexo. Eu lembro que a gente tem um setorial lá que é a consultoria administrativa. No meu primeiro dia, eu fiquei assim, porque a matéria não está nos livros, né? Eles me deram um calhamaço assim, de decretos aqui do Estado. Eu falei assim, o que é isso? Eles me entregaram e falaram assim, ó, tem licitação, se vira, né? Nossa. Então, assim, e aquele monte de decretinho, aquelas... folha copiada do diário. E assim, aos milhares, né? As normas... Então, assim, é natural que a pessoa que vá entra numa atividade e entra numa realidade daquele ambiente, ela vai acabar se moldando àquilo ali. Já um outro colega, e aí eu também passei pela fiscal, pela tributária, pela trabalhista, ele já tem uma outra, vamos dizer assim, uma outra pegada. Mas o que eu via? Na procuradoria, isso tudo uma questão de momento... existia essa dificuldade de entender qual era o nosso DNA. Até isso era uma coisa que eu falava assim, gente, nós somos advogados. Nós somos advogados, né? E é importante para o Estado que nós sejamos advogados. Nós somos advogados, a gente orienta e a gente protege o bom gestor. Então, sim. E estamos em juízo, o volume... O seu cliente é o Estado, É o né? Estado, é o Estado. Então, assim, a gente tem um Estado, orienta o gestor seguindo as orientações, a gente tem que também dar a salvaguarda a ele, né? E tem que viabilizar, nesse mundo nosso que é um mundo complexo e que o direito está em tudo, tem que viabilizar as políticas públicas. Então, assim, e além disso, você tem essas outras atividades, né? Você tem um contencioso, você tem um trabalhista, você tem a parte toda fiscal. É porque, assim, às vezes a gente não enxerga esse lado, esse bastidor, né? Porque
às vezes a gente fala, o Estado não fez, ou não. Mas às vezes ele tem todo um processo por trás que ele não pode fazer, ou eu brinco e falo assim. Que às vezes o poste que tem que trocar demanda uma série de procedimentos, né, que a gente não enxerga. A gente só sabe falar assim, não trocaram ainda. Né? Então, tem uma série de coisas. E a linguagem do direito ela está em tudo, né? E a figura do Estado é aquilo, só pode fazer o que a lei permite que seja feito. Então, não há aquela liberdade. E aí, isso é bom para a sociedade que gera controle. Claro. Mas, assim, no curso do tempo, nessa questão da advocacia, procuradoria, houve uma evolução enorme. Eu falo bem assim, a PGE hoje, quando eu entrei eu tinha uma visão e hoje eu me sinto, né, muito procurador-geral do Estado do Espírito Santo, com muita felicidade, muito orgulho, vejo que a gente tem um espírito de corpo ali sensacional. A gente ganhou esse DNA da advocacia, né, de querer atender o advogado, de poder atender bem, de atender bem o cidadão, de estar preocupado em ter essa prestação, retorno, marcação. Trouxemos a questão de transação tributária, quer dizer, facilita a vida do contribuinte, a Câmara de Mediação. Então, assim, muita coisa aconteceu e vem acontecendo nesse sentido desse ambiente de resolução. E às vezes não precisa levar para o judiciário, de estar ali, mas com essa linguagem do advogado. Vamos resolver, Carla, você está ali como contribuinte ou está com a causa. A gente tem uma questão que é aqueles meninos da escola de Aracruz, que teve aquele crime horrendo. Então, assim, aquilo foi resolvido na Câmara de Mediação. Há um tempo atrás, um processo desse era 20 anos para depois entrar em precatório. Imagina isso para as famílias. Então, assim, assim, né? Essa é uma missão nossa, né? Não só da Procuradoria, mas da OAB também, de ter essa proximidade, porque a gente tem condições de entregar muito mais rápido, muito mais rápido. Então, eu acho assim, essa é uma porta que foi aberta, que é muito importante, né? E aí vem todas as outras questões correlatas, que são íncitas, né? Defesa de honorários, defesa das prerrogativas. Então, assim, a gente está no mesmo plano de equilíbrio. Esse sistema ele foi criado, né? A gente está ali, tem que ter a sensibilidade que cada hora a gente está representando uma parte, mas a gente faz parte desse contexto. Não adianta você querer se isolar aqui. Sim, sem dúvida. Então, assim, tem essa vinda, né, vamos dizer assim, esse fortalecimento do DNA da Procuradoria. Legal. É algo assim que, no curso do tempo, eu tenho como uma grata, vamos dizer assim, né, uma grata percepção que foi se realizando. Enquanto advogado, logo depois que você se formou, você se lembra da sua primeira audiência? Do seu primeiro cliente? Olha, eu rodei bastante, né? Aí, por exemplo, eu comecei fazendo a faculdade e tal, aí eu pegava um ônibus em Vitória, no Fórum de Vila Velha não tinha estagiário, não existia a figura... Desculpa, existia um estagiário no Fórum de Vila Velha, que era lá na Prainha. E eu fui para lá, trabalhava de graça, mas eu queria ter experiência, porque não tinha... estagiário é assim, a gente trabalha... Mas assim, a gente, que nem eu disse, né? Eu era completamente cru e a família também. Então... Eu lembro que eu indo lá na segunda vara civil de Vila Velha, o estagiário que existia, que era o único no fórum, era o Marcos Felipe Botelho. Ele estava saindo e eu fui ocupar a cadeira dele e ele indo para o escritório do Ivon. Não precisa nem falar de Marquinhos, né? Então, eu passei por ali, passei pela Defensoria Pública, que era em Vitória, ali no João 23. Então, assim, a Defensoria foi uma escola excepcional. Eu lembro que eu trabalhava... Que te marcou muito lá? Assim, a situação de vida me marcava muito, porque gente do interior, que a pessoa tinha falecido no interior, mas não conseguia enterrar. O atendimento aqui, isso era na quinta-feira, a pessoa chegava sem dinheiro, quer dizer, dormia no centro da cidade, era assaltado para aguardar a defensoria até quinta. Então, assim, situações... eu lembro que tem uma situação que eu trabalhava com o doutor Ézero, e ele era um senhor já, quase na casa dos 70, na vara de competência de registro, né?
Então, assim, tinham muitas situações de nomes complexos, alguns até engraçados, né? Que o pessoal ia lá porque o cartorário às vezes não aceitava, era pedido lá para ter uma retificação. Então, numa dessas situações, chegou uma moça com a neném no colo, a neném bonita, e ela também muito simples, né? E eu sempre começava a conversa tentando quebrar o gelo para... Claro. E ela, quando começou a conversar comigo, ela só se referia a neném chamando de neném. Neném, 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 neném. E aí eu falei, deve ser nome. O problema dela deve ser nome, tá? E eu fui perguntar bem assim, qual o nome da neném? Aí ela falou assim, Natasha. E ela falou, nossa, que nome bonito. Aí falei, pô, deve ser alguma outra coisa então. Eu perguntei, não, aí fui, ela relaxou, falei, mas o que a senhora quer? Ela falou, não, eu vim aqui para trocar o nome da neném. Aí eu falei, gente, como que eu vou trocar o nome de Natasha? Aí eu perguntei, mas olha, não dá, aí você vai naquela explicação. Aí ela falou, não, doutor, está no livro proibido do pastor. Aí eu falei assim, livro proibido do pastor? Aí eu não entendi. Aí ela pegou e escreveu o nome de trás para frente, aí ficou a Satã. Aí eu fiz a petição, eu acho que houve a retificação, porque na comunidade dela não trocava. Então, assim, foram momentos ricos. Eu, na advocacia, eu não sei, mas assim, tem uma audiência que me marcou muito. Eu comecei com uma audiência de família. Então, assim, ali foi muito interessante na vida do advogado, né? Você ter a sensibilidade, a maturidade, eu não tinha na época, e eu falo assim, por quê, né? Era uma comecei na segunda audiência de divórcio e tudo que se pretendia por uma das partes, a gente ali a gente foi conseguindo, e a parte que a gente representava chegava no final, não quero acordo. Então veio outra audiência, veio outra, até o dia que, depois de mais de ano, né, e acho que na quarta, quinta audiência, e eu já constrangido, eu digo assim, como advogado, e eu vendo a outra parte do lado de lá, e o juiz ele colocou, mas o promotor, olha, não, tem que ter um acordo, tem que acabar. Aí eu falei, olha, tem que acabar. Então, aí eu lembro que fizemos o acordo. E ao término do acordo, quando as pessoas levantaram a parte representada, ela começou a se desfazer em lágrimas. E eu via a mão, né, sempre com tipo uma atadura, tirou a atadura e estava com a aliança. Aí, ó, a partir de agora acabou. Então, assim, aquilo ali para mim foi muito revelador de uma situação do que é o direito, né? Eu, particularmente, eu já atuei em tudo, assim, juizado especial, instância superior, justiça do trabalho, justiça federal, causas cíveis, tudo que você possa imaginar, audiência criminal, na Procuradoria, conforme dito, já rodei por algumas setoriais, e uma coisa que é encantadora do direito é que a gente está sempre aprendendo. Está sempre aprendendo. Então, assim, eu lembro, né, e uma vez me falaram, e de fato isso aconteceu mais de uma vez, que um dia você pode estar indo ao STJ, está fazendo a sustentação, no outro você está tendo que lidar com o juizado especial aqui. E é uma arte. É uma arte. A advocacia, né, e eu falo toda advocacia, ela tem muito desses elementos, né? Você tem a parte técnica, você tem a parte da sensibilidade, você tem que ter a parte da paciência, você tem que ter a percepção, você lida com o judiciário, você lida com outros colegas, você lida com o teu cliente. Então, assim, e dentro disso tudo, existem algumas coisas que a gente não pode se distanciar. Eu falo assim, né? É muito importante para quem está começando de buscar bons parceiros, pessoas que sejam corretas, que tenham paciência na construção da carreira. Às vezes a gente está falando, o mundo é tão rápido, né? Mas tem que ter paciência, as coisas acontecem. Prezar pela ética. Eu, assim, né?
alguns cuidados. Às vezes você está dependendo com quem que você está se relacionando, né? Você imagina que você está fazendo tudo e a pessoa não tem uma percepção. Então, assim, importante de você instrumentalizar, formalizar. Eu acho que hoje você tem muita coisa acontecendo, né, dentro do plano do direito. A gente vê que abriram muitas faculdades, muita gente vindo, mas assim, sempre tem espaço para você crescer. Sempre tem espaço. A reforma tributária está aí para os tributaristas, Nossa né? Senhora. Não vai faltar assunto para se discutir. Não vai faltar assunto, não vai faltar demanda, não vai faltar processo. Isso aí. Então, vai muito aí nessas boas jornadas, né? E aí você tem que... O advogado é isso. Tem que ser aquele ser insistente, tem que estudar também. Não, estudar é Sempre. fundamental, fundamental. Conta pra gente um caso que tenha te marcado muito, assim. Fala, isso eu não me esqueço. Olha, eu tive um caso que durou aí um bom período de tempo. Inclusive, depois de muito tempo, o cliente me ligou essa semana. Você está falando, não tinha nem, mas assim, me ligou essa semana. E foi um caso que acho que durou aí uns 15 anos ou mais, que eu tinha que ir ali, uma briga, né, no sul da Bahia, envolvendo terra. Nossa. Então, assim, ali eu passei por tudo que você possa imaginar. Briga contra uma empresa grande, caso teve repercussão fora aqui do Brasil. E tinha dia que eu saía daqui 4 da manhã de carro, ia até lá no sul da Bahia, fazia audiência, voltava chegando aqui meia-noite. Então, assim, fórum abrindo e funcionando só até 2 horas por conta de questão de segurança. Você tem que lidar num outro ambiente. Eu lembrei, né? Eu tinha falado com ele, nós tivemos que fazer uma diligência uma vez no interior, lá nessa fazenda, e foi um carro com a outra parte, que é a empresa grande, multinacional, foi um carro com os peritos, e na hora que o nosso carro passou, já lá dentro, no meio da estrada de chão, passaram aquela malha e estouraram os 4 pneus nossos, no meio do mato. Eu falei assim, ali foi uma situação que poderia ter acontecido pior. Então, algo que foi um enfrentamento, processo aí foi até Brasília, grandes escritórios lá em Brasília, e no final de muito suor, a gente conseguiu resolver esse processo, né? Mas assim, a gente acaba tem memória de tudo, né? Quando a gente resolve uma situação pequena, né? E às vezes pequena, eu falo assim, não é pequena em termos econômicos, mas é muito bom você ver a felicidade da pessoa. E a gente também, é óbvio, né? Tem aqueles casos que acontece o contrário, né? Então, assim, tudo você tem que... vai fazendo parte aí da boa experiência. Já se emocionou muito com alguma demanda? Já. Eu como característica minha, eu vivo muito o ar do cliente, né? Eu acabo tendo... e aí foi uma opção a procuradoria, ela, em dado sentido, ela permite, e eu nunca quis ter escritório muito grande para advogar já tive a experiência de estar em outros escritórios, advogar para outros clientes, mas assim, dentro do possível, a gente acaba tendo a possibilidade de advogar em causas que a gente acredita. Então, assim, essa questão contra grandes empresas é uma coisa que se tornou meio que recorrente, e defendendo pessoas frágeis. Então, assim, Legal, essa isso. é uma luta ingrata. É uma luta ingrata, mas... mas necessária. Necessária. Assim, é bom que você enfrenta todo um lado de lá, gera aquele senso de justiça. É difícil. Estou falando assim, não é fácil não. Mas, imagino que seja extremamente difícil mesmo. Mas ali você acaba vivendo, né? Eu acabo tendo um pouco disso, né? E dependendo da situação, quando ela é muito complexa, e a gente às vezes vê isso numa questão societária, a gente vê isso numa questão de família, você acaba vivendo a ansiedade do cliente, né? Então o cliente ele te liga, olha, eu tô
eu tô mal, tô infartando, preciso de ajuda. Eu tive uma situação que um amigo, Gustavo, atende fulano de tal. Aí você me lembrou aqui atende fulano de tal. E eu, na hora que fui atender essa pessoa, a pessoa chegou no escritório, cabelo caindo, muito mal, aparentemente. Eu não tinha proximidade, mas eu conhecia. Vitória é pequena, né? Assim, de vista. E o escritório, na época, era ali na Enseada. E essa pessoa foi conversando comigo e ela só olhava a ponte. Então, ali me bateu que ela estava num momento tão difícil da vida dela que ela ia sair dali e ia... Então, assim, naquele momento de desespero, né? Então, dei um jeito de ir contornando, chamar pessoas próximas, aí conversar e tal. E com o tempo a pessoa ela se estabiliza e fica feliz com a vida, né? Mas são coisas que você vai falando, você tem tanta coisa que você acaba vai lembrando, né? Mas assim, você acaba absorvendo essas situações e acaba tendo uma função aí de quase um psicólogo, né? De ter que puxar. E é difícil, né? Eu falo bem assim, é difícil você lidar com pessoas com poder, é difícil você lidar com dinheiro, é difícil. É difícil, você às vezes lida com pessoas que são muito complexas, lida com pessoas inteligentes, advoga para médico é difícil. O médico ele acha que são pessoas capacitadas. Então, assim, você tem empresário também, você às vezes está lidando com um empresário que a pessoa tem 40, 50 anos de experiência, já passaram vários advogados pela vida e às vezes a pessoa é complexo. É complexo, então assim, você vai e às vezes uma pessoa simples também que você tem que ter a sensibilidade de controlar a necessidade daquela pessoa e você ter que lidar com o tempo do processo. Então assim, essa é uma situação que é angustiante. Qual o caso que você mais inusitado que já bateu na sua mão? Pode ser dentro da procuradoria ou no escritório. Mais inusitado que você falou, nunca vi isso. Nunca imaginei uma coisa dessas. Deixa eu tentar... assim, eu não sei se é pela minha percepção assim, de que tudo é possível, mas... Tô tendo não, assim, no né? mundo que a gente vive hoje, tudo é possível, né? Eu já tive situações assim, né? Mas também por conta vou falar assim, situações de você imaginar que duas pessoas que brigavam muito, que não iriam voltar nunca. E a coisa... Eu particularmente tenho uma visão construtiva, né, a gente está sempre achando que pode colaborar. Mas nesse caso, eu em dado momento, eu assim, né, pensei que o pior fosse acontecer e no final das contas as coisas se resolveram, né? Então, tentando aqui, mas assim, acho que vai muito disso, tentar assim, uma coisa muito... Quando você fala, por exemplo, em direito tributário, não tem muita graça, né? Você fala de processos que você... Justiça Federal, etc. Mas tributário, e tal. dependendo da multa, até que... Pois é, então, eu tive um caso numa empresa ali você lembrou agora, uma empresa de Vila Velha, que ela estava como uma das maiores devedoras da União. Era uma coisa absurda, centenas de... E foi por conta de um erro de conversão. Assim, era absurdo. Mas eu falo assim, um erro de conversão lá atrás do RV, ao invés de dividir, eles multiplicaram. E aí a empresa ela não conseguia resolver isso. E a gente conseguiu, depois de muita luta aí, que a Justiça Federal e o próprio reconhecimento da Fazenda Nacional equacionar essa situação. Então, aí você passa por... Aí o empresário pode descansar. Eu acho... Não, porque tem uns que infartam também, né? Por conta de coisas assim.
Mas, assim, são essas situações e eu acho que essa questão da vivacidade do direito, ela acaba nos oportunizando andar, né? E poder estar participando de boas causas. Qual o caso mais desafiador que você teve na Procuradoria? Olha, uma situação na Procuradoria que eu achei muito bacana de trabalhar foi uma situação que eu estava até trabalhando na trabalhista, né? Mas estava na trabalhista e foi uma ação civil pública no interior contra uma das nossas autarquias na questão de... Estavam fazendo a estocagem de produto tóxico perto de alimento dos servidores. Né? Então, esse processo ele vinha, era um processo que já tinha passado e não se resolvia, valor expressivo. E a gente conseguiu fazer um trabalho, né? Processo já julgado e tal. E na hora que eu vi, eu falei, gente, não vou recorrer para defender uma situação que está errada. Isso tem que ser resolvido. E essa concepção, né, a concepção do litígio pelo litígio, foi uma outra evolução que é sensacional que a gente vem tendo. Né? É importante falar isso, né, porque em dado momento, em dado período, o procurador ele ficava até preocupado em querer resolver a situação, porque você não tinha essa cultura hoje dessa compreensão. Melhorou muito, Carlos. Muito. Pelo contrário, a gente tinha aquela coisa de... se não recorrer, pode ser responsabilizado. Exato. O recurso meio que obrigatório, né? Obrigatório. Então, assim, ali... bati na porta lá do Ministério Público do Trabalho. O procurador do Trabalho, ele inclusive tinha sido procurador do Estado, cara inteligentíssimo. Ele estava assim... Pensa numa pessoa revoltada. E aí você vai fazendo aquele trabalho de ir explicando, conversando e tal. E a gente conseguiu fazer a obra nas várias unidades, conseguimos assim, né? E acabar. Então, assim, é muito importante também de ter essa visão do outro lado. Eu falo assim, porque é muito importante de ter e resolver. Então, são situações que a gente acaba lidando, né? E a procuradoria, dependendo de onde você vá, por exemplo, a fiscal é uma advocacia de massa gigantesca, né? Então, aquilo ali, você tem que ter cuidado, porque senão você entra na... Além da fiscal, qual é o outro setor que é mais demandado hoje na Procuradoria? Olha, saúde. Saúde. A PEP, que é causa de pequeno valor. Então, assim, você tem... Nós hoje estamos ali em... O quadro nosso vai ser completo com o próximo concurso, que são 120 procuradores. Mas a gente está ali para... A gente toma conta hoje de praticamente todas as autarquias do Estado. Justiça Federal, Justiça Estadual, Justiça Trabalhista, toda a parte de consultoria, toda a parte de inscrição em dívida ativa, cobrança, transação, que é algo assim que funcionou, contribuinte, os advogados. Ainda bem, né? Quer dizer, coisas que eram discutidas, que levavam uma década, o advogado pega e resolve ali, veio o edital, adequou, resolveu. Então, assim, saúde, a parte imobiliária, tudo isso a gente tem todas as instâncias. Brasília, então assim, Brasília é uma efervescência, né? Você não tem como descuidar de Brasília. A gente vê aí como é que está o sistema judiciário. Então, assim, é um desafio. E a turma está empolgada. A turma nossa lá da Procuradoria, a turma tá animada. Na sua visão pessoal mesmo, Sim. Qual a importância do procurador do Estado ou procurador municipal, o procurador em geral, também advogar fora da Procuradoria? Carlos, a advocacia é vida. A advocacia é vida. Eu falo bem assim, né? O operador do direito mais próximo da sociedade é o advogado. Sim. A experiência
e você está podendo ter contato. A gente vê hoje dois polos antagônicos, né? São polos fictícios, mas são polos antagônicos que se colocam como se fosse assim, o Estado, uma coisa estatizada de um lado e iniciativa privada do outro. A gente tem que trabalhar pelo meio. A gente tem que trabalhar pelo meio, né? É bom para o gestor, por exemplo, ter um baita e um experiente advogado dentro da procuradoria. A causa lá é uma causa de bilhões. Ele vai querer... quanto maior a experiência, maior é o conhecimento de tribunal, de vida, de sucesso. Isso é importante, né? E, assim, cada vez fica mais claro que... dentro desse ambiente, que é o ambiente do direito e da advocacia, que são portas que têm que se comunicar. São portas que têm que se comunicar. Eu luto muito contra isso, né? Estou falando assim, nessas visões em si mesmadas ou as bolhas que se criam, né? Você cria uma bolha lá, vai ter não, eu defendo isso aqui, o outro não, eu sou contra isso aqui. No final das contas, todo mundo perde, as coisas não andam. Você não tem uma visão mais ampla, né? A visão mais ampla e eu acho que é muito importante ter um toque no mundo da vida. Você tem que ter o pé no chão, assim, né? E o pé no chão, ele nos leva à necessidade dessas experiências. E você ainda é presidente da Associação dos Procuradores do Estado. Há quanto tempo e como foi isso? Qual o seu maior desafio aí nessa? Olha, eu sempre me considerei um índio e sempre achei que a Procuradoria tinha um monte de cacique. Então, assim, eu sempre fui para a Procuradoria dentro dessa ideia e sempre fiz minhas atividades lá e cuidei da minha vida enquanto advogado. Nunca tinha participado da gestão e nem da associação. O presidente, na ocasião, amigo, um cara sensacional, Léo Pastore, ele, há uns anos atrás, ele veio, né? Gustavo, a gente está num momento que... A gente vinha de um momento de briga, muita briga entre gestão e... Todo mundo com a sua razão. Mas, assim, de gestão e associação. Então, virou aqueles polos litigiosos, né? Passando alguns governos. E isso não é bom eu falo assim, nem para a Procuradoria, nem para os procuradores, nem para o governo, nem para o Estado, nem para a sociedade, que é o que mais importa. Porque é onde acaba refletindo. Tudo reflete. Essa tensão, né, toda. Tudo reflete, né? Porque, querendo ou não, você pode objetivar tudo, mas a qualidade e a felicidade do ser humano investido numa função e exercendo aquela função, se sentindo bem, essencial para que você tenha essa boa entrega, que é uma entrega que no final das contas, nós somos seres humanos. Então, assim, você quer ter essa prestação, a gente merece isso. E eu falo isso em termos de sociedade. E o Léo veio falar comigo, na época tinha uma questão que havia um criado de dedicação exclusiva, então parte tinha optado pela dedicação exclusiva, isso gerou um mal-estar, judicialização, racha. Só que tinha uma turma grande. Eu falei, Léo, eu não quero. Não acho que tem que ser um dos da dedicação exclusiva, já que a maioria, não me sinto. E aí ele veio de novo. E no final das contas, nós tivemos uma assembleia que a categoria como um todo, por conta de todos os dissabores e de toda a meta número 1 era acabar com a dedicação exclusiva, independente de aumento, de não sei o quê. Precisamos da união. Então, nós tivemos também uma situação trágica com um colega nosso. E aí assim, algumas coisas que, de certa forma, né, sabe aquela situação que você fica incomodado, mas você nunca vai lá para ajudar? Tipo prédio, né? Quando você não quer ir para o conselho e tal, e está reclamando do síndico, mas aí eu acabei entrando e entrei na época. Ele falou, Gustavo, eu acho que você é uma pessoa boa. A OAB estava sendo uma experiência que eu tinha entrado também depois de 20 anos quase de advocacia.
fui lá presidir a Comissão de Direito Tributário. E ali eu entrei e com esse perfil que eu não participava nem de um grupo nem do outro. Tentei botar os grupos ali, mas fui levando. Na época, o procurador-geral, o Jasson, quanto o atual, o Yuri, com uma visão de, não, vamos nos aproximar, conversar e tentar equilibrar. Se aproximar também, a gente tinha até uma distância por conta de tudo do próprio governo, os secretários. Então, assim, foi um processo longo de construção, tem sido, mas um processo muito gratificante. Eu me sinto muito honrado de representar os meus colegas. É algo que me toca o coração, entendeu? Eu fico muito feliz. Tô indo agora para o terceiro mandato. Terceiro mandato. Então, assim, nesse trabalho, né, nesse ano agora não vai ter nenhuma chapa, né? A responsabilidade, eu acho que ela aumenta. Que legal. E vai ter uma eleição nacional. Estou lá também em vias de participar da diretoria da Nacional. Que bacana. Bacana, né? O estado nosso do Espírito Santo é pequenininho, mas é um estado aguerrido, né? Então, assim, a gente sabe das dificuldades, mas assim, a gente tem que se colocar. Tem que abrir espaço, tem que ajudar. Então, assim, a gente tem dado aqui no Espírito Santo, não só, falo assim, todos os segmentos. Bastante. Eu acho que a gente mora gente, Vitória, Vila Velha, que a gente fica mais aqui, a gente mora aí numa ilha de prosperidade. Sim. Tem que valorizar muito, né, vestir a camisa. Eu, pelo menos... Sim, o estado como um todo tem crescido bastante, tem evoluído muito. As cidades são maravilhosas, muito. A turma nossa é bonita, é agradável, o pessoal está preocupado com saúde. Então, assim, eu estava vendo em algum lugar, né? Quando o pessoal quer lançar alguma tecnologia, algum produto, por conta dessa diversidade aqui do Espírito Santo, lança aqui que se o produto der certo, sabe que vai dar certo em qualquer lugar do Brasil. Então, assim, então são coisas que a gente, eu acho muito bacana aí, se sentir participando dessa e passa a ser referência realmente, né? Passa a ser eu digo assim, passa a representar algo bom fora do Espírito Santo. Eu acho que a nossa missão, ela está aí. Bacana. Agora a gente entra no momento de um bate-pronto. Vamos lá. Justiça é um ideal e é algo que a gente tem que trazer como a meta final do nosso dia a dia. Processo físico ou eletrônico? Eletrônico. Audiência presencial ou virtual? As duas. Se for num volume grande, virtual. Mas eu digo assim, para questões complexas, que você sabe que são complexas, que não estão ali no dia a dia, a gente tem casos e casos, presencial, sem dúvida. O que mais te irrita num processo? Tempo. Direito nas redes sociais? Inevitável. Um livro não jurídico? Nossa. Que jurídico a gente lê todos os dias. Não, você pegou aqui, estou tentando aqui agora. Não, você falou livros. Eu assim, um livro que tem um livro, eu agora esqueci o autor dele, mas esse livro foi muito importante para mim, que é um livro que trata da história da filosofia. Eu lembro que naquela coleção que eu te falei, depois a gente acaba lendo outras obras de filosofia, mas tem um outro também que eu vou falar agora, mas assim, aquele livro ali, ele era algo que eu, naquele momento de vida, eu ia lendo, mas não conseguia entender ou decifrar minimamente algumas coisas que eu lia. Então, aquilo organizou. A gente sabe que filosofia, aquilo organizou, né, quando trouxe as escolas e tal. E era uma daquelas uma coleção Os Pensadores. Aí tinha lá um livrinho que era... Esse livro foi muito bacana. Um outro livro que me tocou, assim, né, e depois você se aprofunda, Confissões de Santo Agostinho. Lindo. Então, que não só a parte
de história dele, né? Mas o que ele traz, né, para a religião. E o conceito de tempo, né, que para Deus tudo já aconteceu. Então, assim, né, como que de vez em quando 10 segundos são uma eternidade, como que de vez em quando a vida passa e as pessoas... então, assim, isso foi um negócio que me deu uma... Sabe quando você está naquele momento de vida que está processo e tal, um monte de coisa, você respira algo assim de um plano maior, sim. E te dá aquela amplia, né, a sua compreensão em relação aí ao nosso papel nessa vida. Então, assim, eu tenho até que ler mais, mas você tem muita coisa boa, você está falando aí, adoro ler biografia, então muito mais... Eu concordo com quem, não me lembro quem, eu também, uma frase que roda bastante aí, que a gente tem muito mais livros do que tempo para ler, né? Não, e eu falo assim... E livros bons. A minha luta lá em casa, tem 3 filhos, é tentar fazer a gurizada ler. Então, assim, essa é uma luta que eu falo bem assim, é um hábito que ele é libertador. Sim. Assim, a leitura é um hábito que é libertador. A gente criar formas de estimular culturalmente, né? De ter o debate, né? Eu comentei a respeito, essa semana mesmo, com uma pessoa a respeito de um familiar que saiu daqui do Brasil e foi tentar a vida fora, uma dificuldade imensa. E anos depois, quando encontrei, eu não acreditei na pessoa que ele saiu daqui correndo risco do que ia acontecer com a vida dele. E anos depois eu encontrei com ele, um homem, virou um empresário lá fora, começou lá como pedreiro, imigrante, lá na Europa, rodou lá e dono de 3 empresas, e tudo foi por conta, ele me explicando, de ter começado a ler. Ele falou, olha, do mesmo jeito, ele lá em Portugal, né, que a gente discute futebol, a turma aqui, mais simples que seja, que não é tão simples, discute também o livro que está lendo. Então, isso, assim, né, E eu lembro que ele me levou num local lá, porque ele falou, Gustavo, aqui tem um cara que é pedreiro, tem um cara que é empresário, tem um cara que é político, tudo aqui, ó, sentado aqui, e todo mundo tinha em comum essa... Eu me surpreendi. E ele falou, olha, o primeiro livro que eu consegui ler na minha vida foi aqui, demorei não sei quanto tempo, e hoje em dia eu estou... Mas é um hábito, e eu admiro muito e gosto muito esses clubes de leitura, porque nos faz... E eu tenho uma amiga que fala muito, livros salvam vidas, ela Sim. fala muito isso, mas é exatamente isso, nos traz uma reflexão, né? Mas bacana. E se não fosse advogado, seria? Se não fosse advogada, eu acho que eu tentaria alguma coisa no mundo de empreender, tentaria algum desafio nesse sentido eu gosto da vida dinâmica. Eu acho que eu gostaria de ter algo que eu pudesse misturar um pouco de criatividade, de estar também... com minha força de trabalho, eu acho que talvez eu caminharia um pouco para nessa, vamos dizer assim, nesse imponderável, mas nesse desafio. Eu acho que seria... Eu sei que é difícil para caramba, mas eu acho que tentaria. Bacana. Gustavo, muito obrigado pela sua participação. Foi ótimo esse bate-papo. Tá bom, muito obrigada. Aí, tá? Gostei muito também. Espero que tenha contribuído. Muito. E conte comigo aí para qualquer coisa, tá? Obrigada. Tá bom, obrigado. E para vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar. E se tiver uma boa história, comenta aqui que a gente quer saber. Até a próxima.